significa para você louvar o Senhor? O que significa para você estar na presença de Deus? Eu quero convidar você a colocar o seu coração na presença do Senhor e dizer: Pai, fala comigo. Assim como eu quero falar contigo, eu quero que o Senhor fale comigo. Pelas Escrituras, pelas orações, pelo louvor, pela adoração. Bem-vindos à Igreja Trinity Online. Que Deus abençoe seu coração profundamente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aceite, Senhor, o louvor, que o Senhor aceite o nosso coração, sentimentos, pensamentos, e que o Senhor fale com cada pessoa, com teu poder e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompe os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompe os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompe os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus.
graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor, ao único que faz grandes maravilhas. Pra sempre é o seu amor, que com habilidade fez o céu. Pra sempre é o seu amor, que estendeu a terra sobre as águas. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Pra sempre é o seu amor, com sua forte mão libertou seu povo. Pra sempre é o seu amor, o mar ele abriu e o povo conduziu. Pra sempre é o seu amor, o Deus que não se esquece do seu povo. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras, pra sempre é o seu amor, que veio por amor pra salvar seu povo. Pra sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Pra sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Continuando no nosso estudo sobre o livro de Romanos, nós vamos ler Romanos capítulo 5, do verso de número 6 até o verso de número 11. Vamos fazer essa leitura e o tema da nossa mensagem hoje é a singularidade do viver cristão. A singularidade do viver cristão. O texto diz assim, verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eterno Deus, esta é a tua palavra. E é no nome de Jesus Cristo que eu quero te pedir a tua unção para quem fala, para quem ouve. Que a tua presença nos ajude a compreender, não apenas com a nossa mente, mas a glorificar o teu nome no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A singularidade do viver cristão. Coisa interessante, porque o texto bíblico que a gente está estudando, o livro que a gente está estudando, tem uma sequência muito importante, uma sequência lógica muito importante. No capítulo 5, logo no começo do capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz, olha, reconciliados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem estamos firmes nessa graça. E aí ele vai dizendo, mas não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né, a perseverança, que produz a experiência, que produz a esperança, e essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí no verso 6 ele inicia dizendo exatamente isso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e aí ele continua. E eu quero chamar a sua atenção, porque aqui a gente pode ver um ponto muito interessante, que é a triste situação da humanidade, a realidade da humanidade, e o quanto que essa justificação trouxe esperança e possibilidades. Qual é a triste situação da humanidade declarada pelo apóstolo Paulo? Versículo 8 ele diz, Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é a primeira palavra importante, pecadores. O que é isso? Desviados do caminho de Deus, deixamos de corresponder aos padrões de Deus e estamos perdidos. Isso que quer dizer pecadores. Quando a Bíblia fala em pecadores, não está falando de uma pessoa que faz isso ou faz aquilo errado. Ela faz isso ou aquilo erradamente ou errado porque ela tem uma natureza, que é uma natureza de rebeldia contra Deus. É uma natureza de desvio do caminho de Deus. É uma natureza que não consegue entrar nos padrões estabelecidos pelo Senhor. Esse é o termo pecadores. Então, o primeiro ponto é, o ser humano está vivendo em pecado porque tem uma natureza pecaminosa. Segundo, no verso 6, Paulo diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ímpios, essa palavra ímpios, são aqueles que não adoram a Deus e nem o servem porque se revoltaram contra ele. Então nós somos considerados ímpios quando não adoramos a Deus nem o servimos porque nos revoltamos contra ele. A impiedade, né? Ímpio, impiedade, piedade, reverência. Impiedade, a falta de reverência, a falta de temor a Deus. Então, a humanidade está perdida porque é pecadora, a humanidade está perdida porque é ímpia. No verso de número 10, Paulo diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Qual é a palavra aqui? Inimigos de Deus. Considerados inimigos de Deus por estarmos sob o juízo, a ira de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo vinha falando lá, desde o começo do capítulo 1, ele vem argumentando, olha, a humanidade está perdida, a humanidade está perdida, a humanidade está perdida, a humanidade está perdida. Sem a possibilidade de solução humana. Não existe uma solução humana para o problema da situação da humanidade. Não existe. Enquanto ele vem argumentando sobre isso, ele vem mostrando uma coisa, que o problema todo não é que o ser humano é mau, o ser humano está fazendo coisa errada. Não, ele diz, diante de Deus, o ser humano é pecador, é ímpio, é inimigo. Por quê?
Porque ele está debaixo de condenação. Olha aqui. O que é essa condenação? Deus tem a sua justiça. Deus estabelece a sua lei. Deus estabelece a sua vontade. Os seres humanos não estão cumprindo essa vontade. Consequentemente, sobra para os seres humanos um juízo. Esse juízo chama a atenção da ira de Deus. Então a ira de Deus não é Deus bravo. A ira de Deus é o juízo de Deus estabelecido e aplicado. Então o juízo de Deus aplicado faz com que os seres humanos sejam considerados inimigos de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, se quando éramos inimigos, ele fala éramos por quê? Porque a solução veio em Cristo Jesus, e lá no capítulo 5, no começo, ele diz que o que trouxe isso foi a justificação pelo sangue de Cristo. A gente viu isso também no capítulo 3, sobre a justificação pelo sangue de Jesus. E a última palavra que a gente entende aqui, nesse texto, no versículo 6, voltando no versículo 6, é de fato no devido tempo, quando éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Quando éramos fracos. Por que ele usa essa palavra fracos? Porque a fraqueza está estabelecida aqui, está mostrada aqui, pela incapacidade ou a impossibilidade do ser humano resolver o seu próprio problema. Então o que nós temos aqui? Nós temos algumas palavras. A situação da humanidade: pecadores, ímpios, inimigos de Deus e fracos. Essas 4 palavras são apenas quase que sinônimo, né, da realidade do ser humano, que está afastado de Deus. Você se lembra que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 23, ele diz o quê? Que nós estamos longe ou distanciados ou impossibilitados de termos comunhão com a glória de Deus. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lembra? Depende da tradução. A ideia qual é? A ideia é que o ser humano sozinho não resolve o seu problema. Por isso eu preciso de um Salvador. Por isso eu preciso de alguém que resolva esse problema para mim. E não é um problema pontual, não é um problema assim, eu fumo, quero parar de fumar. Não é essa a ideia. A ideia é eu sou um pecador, tenho uma natureza pecaminosa, só que eu não resolvo esse problema, porque se eu continuar assim, eu estou debaixo da ira de Deus. Nossa, pastor, e como é que a gente faz? A gente corre para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. É Ele quem traz a possibilidade de uma nova história. É Ele quem nos liberta desta condição de pecado para uma nova história que se inicia aqui, mas ainda não termina na terra. Ela vai se completar no céu. Então, qual é a solução de Deus para os pecadores? Versículo 8 diz assim: Deus demonstra ou prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então ele vai argumentando, dizendo, olha, o que a gente precisa, Cristo fez. O que eu não posso fazer, Cristo fez. O que é impossível para mim, é possível para Cristo. E através disso, através dessa morte de Jesus Cristo, é que eu tenho a possibilidade de reconciliar-me com Deus. Porque lembra, se eu estou debaixo da ira de Deus, nós estamos aqui com um problema de relacionamento, não tem relacionamento. Mas no momento em que Cristo vem, morre em meu lugar, estabelece a possibilidade de eu ter uma vida nova, ele me aproxima de Deus. Por isso que Cristo é o único mediador. Mediador, é o único que está entre Deus, o Pai e os seres humanos. Ele é o único mediador. Então, qual é a demonstração desse amor de Deus? Em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas boas. Ele morreu por pecadores, ímpios, inimigos e fracos. Incrível, né? A gente não tem nada para dar em retorno a Cristo. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor de Deus, ele foi apresentado nesse capítulo, ele foi apresentado em 2 ocasiões. Olha aqui comigo, vamos ver juntos. Leia Romanos
5, versículo 8, que eu acabei de ler. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas no verso de número 5, eu estou lendo ao contrário aqui, né? Ou melhor, do fim para o começo. No 8 ele fala que o amor de Deus foi demonstrado através da crucificação, através da morte de Cristo. Mas no 5 ele diz, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então o que acontece? Ele demonstra, ele prova, ele estabelece para os seres humanos o seguinte: existe solução para vocês. Perdidos, pecadores, ímpios, inimigos, fracos, existe solução para vocês. A solução está em Cristo Jesus. Uma vez que você se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor, o Senhor te perdoa, número 1, e te reconcilia com Ele. Justificação. Quando Ele te reconcilia com Ele, Ele traz você para perto dEle, Ele dá para você do Espírito dEle, que é o selo, a confirmação de que eu estou em Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo, esse Espírito Santo derrama amor dentro de você, para que esse amor de Deus por nós agora seja compartilhado com a humanidade. Então ele me ama, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi demonstrado, Romanos 5,8. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E aí o que ele fez? Ele me deu do seu Espírito e o seu Espírito trouxe amor ao meu coração. Por isso que eu falei a singularidade do viver cristão. Não é o seu amor, é o amor de Deus. Aqui tem um ponto fantástico, que é o seguinte: se a humanidade está perdida, né? Pecadores, ímpios, inimigos, fracos, ou seja, perdido, separado de Deus. E se Deus nos dá Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e nos cela com seu Espírito Santo para que a gente possa viver uma vida de estabelecimento de comunhão com Ele e, ao mesmo tempo, de compartilhamento dessa verdade para com a humanidade, a pergunta é a seguinte: qual é a minha parte nesse negócio? Uma vez uma pessoa me disse isso, quando eu comentei sobre isso, há muitos anos atrás. Ela me disse assim: não, mas é muito simples. Eu falei: o quê? Ela disse: eu não tenho que fazer nada? Eu disse: não, você vai fazer uma coisa, você vai abrir a sua boca e vai confessar Jesus. Ela disse: mas é muito pouco, eu não acredito nisso. Aí eu vou devolver essa pergunta para você que está aqui agora me vendo e assistindo. Se a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, logo, todos morreram. Se a humanidade perdida está morta espiritualmente, o que essa humanidade pode fazer para ser salva? Nada. Mas, pastor, não estou entendendo. O que eu faço então? Você ouve a mensagem, deixa essa fé entrar no seu coração e recebe pela fé. Por isso que a Bíblia diz, fala em receber a Cristo, né? A todos quantos o receberam, João 1,11. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Isso é fé. Agora você está entendendo que fé não é fé para vencer, fé para que o dia de amanhã seja melhor, fé para comprar um carro mais bonito, comprar a minha casa própria. Não. Fé é o instrumento de Deus na minha vida
que me dá condições de receber a verdade de Deus e ser salvo por causa de Cristo e não por causa de mim mesmo. Eu não tenho possibilidade, eu não tenho esse poder. Eu estou morto nos meus pecados e delitos, então o que eu preciso? Eu só preciso receber aquele que me salva. A partir daí vai iniciar um novo processo. Aí começa a minha história. Agora a história de um cristão. Até então, era um morto, um defunto. Esse morto defunto não tem condições de fazer nada, de receber nada, de aceitar nada, a não ser que a graça de Deus venha. E quando a graça de Deus vem, e pela ministração da sua palavra, a fé entra no nosso coração, esse morto, ele simplesmente, ele pode agora dizer, eu preciso de ajuda. E quando ele diz, eu preciso de ajuda, a graça de Deus vem e o restaura e o traz para a vida. Quando isso acontece, o Espírito Santo sela meu coração. Ele me diz, você é meu filho. Pastor, não é todo mundo que é filho de Deus? Olha, segundo João 1,11, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, mostra que nem todos são filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Mas filhos são aqueles que vão ter um relacionamento a partir do seu perdão e justificação. E aí então uma nova história começa. A singularidade do viver cristão inicia agora. Vamos lá? Vamos continuar? Quais são então esses efeitos da morte de Cristo? Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O apóstolo Paulo utiliza aqui um instrumento, um argumento, que a gente conhece como a fortiori. A fortiori. O que é a fortiori? A fortiori literalmente quer dizer por causa de uma razão mais forte, né? Ou seja, se eu aceito uma determinada verdade, então com muito mais razão eu tenho que aceitar a verdade de outra questão. Quer dizer, se eu digo, se isso é verdade, então também isso é muito mais verdade ainda. Isso que é o argumento a fortiori, tá? Não quero complicar nada, simplesmente fica aí como mais um conhecimento interessante para nós, tá certo? Então, esse argumento a fortiori mostra exatamente isso. Olha só. No verso de número, eu vou ler novamente, o verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue? Argumento 1. Fomos justificados por seu sangue? Ele diz, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, a verdade da justificação me traz a verdade do que ainda vai acontecer. Em teologia se chama já, mas ainda não. Ou seja, já fomos salvos através de Cristo, da culpa dos nossos pecados, do juízo de Deus com relação a eles. Mas ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós. Nem recebemos ainda os novos corpos que nos darão, que serão nos dados no novo mundo. Esse já, mas ainda não, ele acontece o tempo todo nas Escrituras. Eu já fui salvo por conta do sacrifício de Jesus Cristo, porque eu coloquei fé em Cristo. Eu fui perdoado e justificado. Mas ainda não estou livre do pecado. Olha aqui para mim. Um dia um rapaz me disse o seguinte, eu tenho dificuldade para me entregar totalmente a Cristo, porque conhecendo quem eu sou, eu sei que eu posso pecar de novo. Está aí o ponto. Você sabe que pode pecar porque você é um pecador, mas se você entrega a sua vida a Cristo, isso vai diminuindo na sua vida. Você ainda não vai ser livre dessa natureza pecaminosa. Você vai ter isso sob controle. Você vai ter isso como Cristo Senhor. Por isso que a gente tem o princípio do senhorio de Cristo.
o senhorio de Cristo sobre a minha vida traz para a vida do cristão uma submissão à vontade de Deus, de tal maneira que eu vou diminuindo cada vez mais os pecados, principalmente em áreas que muitas vezes eu tenho mais inclinação. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente não tem que acabar com o pecado? Claro que tem. Tem que dizer não. Mas isso não me isenta de amanhã ou depois eu escorregar aqui ou ali. Então, quando é que eu vou ficar livre disso? Quando eu estiver com Jesus para sempre. Pastor, não estou entendendo. Então eu vou te explicar. Quando você estava morto nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu vivia para a minha natureza pecaminosa. Eu vivia para mim, eu vivia para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus sentimentos, eu fazia o que dava na telha. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu pedi perdão por essa natureza pecaminosa. Eu pedi perdão ao Senhor por ter vivido uma vida longe dele. Ele me perdoou e ele me justificou, ele me aproximou dele, ele me reconciliou com ele, ele me trouxe para ele. Quando ele me traz para ele, eu tenho agora uma vida a ser vivida sob a direção de Cristo. Santificação. Então, o processo de santificação não é me tornar perfeito. O processo de santificação é viver uma nova vida para Cristo, sabendo que eu não sou perfeito. E que a perfeição vai acontecer lá, com o Senhor, para sempre, quando eu estiver com o Senhor para sempre. Por isso, já estou perdoado, já estou reconciliado, já tenho uma nova vida, já estou salvo, mas ainda não terminou esse trabalho. Essa obra vai terminar lá no céu. Esse é o já, mas ainda não. E essa dinâmica está aqui no versículo 9 e está no versículo 10 também. Né? Quando ele diz o seguinte, no versículo de número 10, deixa eu voltar aqui, versículo de número 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, inimigos de Deus, reconciliados com ele. Eu era perdido, eu era inimigo de Deus, mas o Cristo vivo morreu no meu lugar, entregou a sua vida por mim, eu recebi pela fé, e quando eu recebi pela fé, eu fui perdoado e reconciliado. Então é isso que ele está falando. Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Já fui reconciliado, mas ainda não terminou essa obra. Não é que a obra de Cristo ela é imperfeita, que ela precisa ser terminada. Não, em mim precisa ser terminada. Porque eu sou um ser humano e como ser humano eu sou imperfeito. E eu nunca vou atingir a perfeição estando nesse corpo. Eu estarei com o Senhor para todo o sempre. Por isso, essa ideia do argumento a fortiori, que é, se já fui reconciliado, serei salvo da ira. Já fui perdoado, não estou debaixo de condenação. Já fui justificado, vou viver uma vida nova para Cristo até a volta dele, quando eu estiver com ele para sempre. Aleluia, vai ser bênção, vai ser um privilégio. Amém, queridos? Então vamos lá. E no verso 11, que é o último verso desse nosso texto, diz assim: não apenas isto, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Repito, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então veja que a expressão utilizada por Paulo é nós nos gloriamos em Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui para três aspectos, né, em que Paulo, nesse texto, ele fala sobre esse gloriamo-nos, né? Nos alegramos, temos um regozijo acima da própria alegria. Essa é a ideia do estamos nos gloriando em Deus, tá? No versículo 1 ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Olha aí, acesso
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeira alegria que Paulo utiliza nesse capítulo é a esperança da glória de Deus. Um dia estaremos com o Senhor para sempre. Já não haverá mais dor, não haverá mais morte, já não haverá mais lágrima. Estaremos com o Senhor para todo sempre. E essa é a esperança que o cristão tem. O cristão ele tem uma singularidade de vida porque a maioria das pessoas não pensa nisso. E se pensa nisso, não tem certeza do que pode acontecer. É um jogo de loteria. Tem gente que joga a loteria o tempo todo, né? Eu acho que se eu fizer isso aqui de bom, quem sabe Deus lá, né, me leva para o céu. Ou todo mundo vai para o céu. Ou Deus não vai condenar ninguém, né? Que são os pensamentos dos mortos, defuntos. Os defuntos pensam assim. Né? Eu já pensei assim, você talvez já tenha pensado assim. Mas quando você recebe pela fé essa graça, e quando Cristo salva você e sela você com o Espírito Santo, a sua alegria e o seu regozijo está no céu. Paulo fala sobre isso em Colossenses, ele diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pense nas coisas celestiais. Pense no estarmos com o Senhor para todo sempre. Nossa, então o cristão fica querendo morrer? Não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer por uma razão. Porque isso não é da minha alçada. Não está no meu direito. Quanto tempo eu vivo, quanto tempo eu não vivo. Por isso que o cristão não deve buscar nenhum tipo de mal para si mesmo. Certo? Eu não quero morrer. Mas eu vou morrer um dia. E quando eu morrer, o que acontece com o meu espírito? Com o meu verdadeiro eu. O meu corpo, diz a Bíblia, vai para a sepultura, certo? O pó volta ao pó. E o espírito? A Deus. Quando o espírito volta a Deus, Deus estabelece, olha, tem essa porta aqui, tem essa porta aqui. Mas agora não é hora de decidir. A decisão já foi feita lá na terra. Você, amado meu, entra aqui. E você viveu debaixo da ira de Deus, entra aqui. Essa porta aqui, condenação. Essa porta aqui, salvação. Então, qual que é a alegria que nós temos como cristãos? De vivermos na esperança da glória de Deus. Segundo, no verso 3 ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança é um caráter aprovado, a experiência, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa é a singularidade do viver cristão. Eu tenho alegria até na tribulação, na perseguição, nas dificuldades. Por quê? Porque eu sei que Deus está forjando em mim um novo caráter. A natureza pecaminosa daquele defunto fedido que estava lá, certo? Ela precisa mudar. Mas essa mudança, ela vem através de um processo de santificação. Só que o processo de santificação passa pela tribulação, que produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Então é nesse caminho. Por isso que o cristão se alegra até na tribulação. Isso não quer dizer masoquismo. Eu não fico feliz quando eu sofro. Eu choro quando eu sofro. Mas eu sei em quem tenho crido. E que aquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia está comigo. Então eu tenho confiança e alegria na tribulação. E o terceiro verso é esse que a gente viu, Romanos 5:11, que é o último desse texto aqui. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A nossa alegria pela salvação, a nossa alegria pelo perdão e justificação, a nossa alegria por termos sido reconciliados com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Essa música que você vai ouvir agora, ela fala sobre isso. Jesus é Deus. E esse amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já entregou sua vida a Cristo. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que diz, eu tenho uma religião. Ter uma religião, ter uma raça,
ter uma família. Isso tudo pode ter trazido benefício para você, mas não da salvação. A salvação só acontece quando você recebe pela fé essa graça de Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, a minha alegria está por meio, através de Jesus Cristo, porque através dele nós recebemos a reconciliação. Que o Espírito Santo te traga um novo momento de culto nesse momento. Essa música, eu não quero que você ouça a música, eu quero que você adore a Deus, juntamente com esses jovens do Songs of Trinity, adorando ao Senhor. Pai, que a tua bênção caia sobre cada um agora, que nesse momento de culto poderoso, da manifestação do teu amor, ó Deus, esse momento ele se espalhe pelo mundo todo, através dessas músicas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai, venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai, venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador.
nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra